Olá, pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso ConfraCast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, Marcelo Dantas. Gente, Marcelo veio aqui para a gente conversar sobre estratégia de branding perante a inteligência artificial. Como criar marcas autênticas, marcas que vão manifestar o seu propósito para o mundo, né? Trazendo essa singularidade, mas usando o que há de melhor da inteligência artificial. Então, muito obrigado, Marcelo, pela presença, por estar aqui compartilhando esse conteúdo com a gente, tá? Você fica à vontade, a sua câmera é essa daqui. Aqui com a gente também está o Daniel. Daniel, muito obrigado pelo apoio, né, em toda a operação desse ConfraCast. Estamos aqui para oferecer o melhor, a melhor experiência para você. E fique à vontade também para ir compartilhando tanto o conteúdo que você assistir, quanto os comentários aqui embaixo. Entre em contato também conosco através das nossas redes sociais. Pesquisas, viu, Marcelo? Indicações de livros também, gente. A gente vai colocando na descrição aqui desse episódio. Então, muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Fica à vontade para se apresentar. Muito obrigado, Nath. Eu sou Marcelo Dantas, como você já falou, um especialista em branding, com uma trajetória no empreendedorismo aí de aproximadamente 30 anos. Nossa, bastante tempo. Não parece, né? Essa minha carinha de novo. Mas é porque a gente começou muito novo. Eu comecei com 15 anos, para falar a verdade, meu primeiro negócio. A minha trajetória, ela se resume justamente em vários erros, né? Que diz que é assim que é bom, né? Assim que é bom. E ninguém cresce sem os erros e sem os aprendizados aí virando o futuro. Eu tive um ponto de virada, que foi quando eu decidi ir para o exterior. Eu, com 21 anos, eu achava que eu estava meio atrasado. E aí eu fui para Londres fazer uma formação de comunicação. E lá eu fui muito feliz na minha trajetória, montei 2 agências lá. Ganhei uma concorrência. Oh, que bacana. Voltei para o Brasil porque eu achei que lá estava muito fácil. Me arrependo muito disso. Eu podia ter ficado por lá. Eu gostava de desafio, hoje eu quero menos desafio, né? Mas a minha trajetória de agência, ela foi muito bacana. Eu cresci, eu atendi grandes empresas. Fechei o negócio, quebrei o negócio. Era uma sociedade com irmão. Foi bem desafiador para mim. Eu acabei indo para o corporativo. Lá eu perdi um pouco da paixão do dono de agência, né? Aquela paixão pela estética, né? Pelo prêmio, pelo design. E eu caí muito na real, o que significava resultado. Ali, do corporativo, quando eu saí, eu voltei para o mercado num outro formato de consultor, perseguindo o resultado com os meus clientes. No meio do caminho, eu descobri que entre o resultado e o meu trabalho existia uma coisa chamada ser humano, né? Então, as pessoas, elas são muito importantes dentro desse processo. Me aperfeiçoei, né? E aprendi o máximo que eu podia sobre seres humanos. Fiz formações de inteligência emocional, coach, mentoring. E até hoje eu não parei, na verdade, descobri que a minha grande paixão, né, é o ser humano. A marca, o branding, é talvez um meio pelo qual eu me conecto com as pessoas, né? E como eu posso contribuir com a jornada delas, né? Neste final de caminho, de trajetória, eu criei um método, o Brand Therapy. Ai, linda marca, parabéns. Não à toa o nome, né? É um método muito, digamos assim, terapêutico. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, adoro. O porquê disso tudo. E no momento atual eu estou caminhando para fazer o lançamento do livro e inclusive de uma plataforma de planejamento de marcas baseada, né, que utiliza IA para essa entrega. Por que não baseada? Porque é baseado no método, né? A IA é só uma ferramenta. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje também, né? Bom, mas dentre a temática branding e empreendedorismo, a gente tem aí, né, um cardápio gigantesco de coisas que a gente podia falar. A gente estava até conversando agora há pouco, escolhendo por que caminho ir, né? São tantos, né, São Marcelo? muitos. E eu acho que você traz aí uma provocação para a audiência aí que é sensacional.
Show. E assim, é curioso a gente falar, porque quando eu lembro da minha história, eu há 15 anos atrás montei uma agência. Meu primeiro empreendimento foi uma agência. Era uma agência de marketing direcionada para franquias. Então, vim desse universo do franchise há muitos anos e em São Paulo eu abri uma agência, onde eu liderei mais ou menos por uns 5 anos. E quando eu olho Natália, de 15 anos atrás, o que eu fazia, os meus desafios na parte de posicionar uma marca, de construir essa autenticidade, criar campanhas, né? Assim, criar layouts de loja, que era algo que também a gente fazia. Hoje, gente, eu acho que eu me pegaria mais ou menos uns 20%. Tendo que fazer o que eu fazia, né? Eu simplesmente pego hoje com a IA, dou o comando correto, que cada vez mais a gente vai trazendo essa inteligência para os comandos, e ele me traz algo muito mais criativo, algo muito mais construído mesmo, assim, rico em cima de um processo, né? Que eu demoraria aí, sei lá, 6 meses, 3 meses para construir. E hoje eu vejo que isso está sendo um desafio também no mercado e para os profissionais que atuam. Hoje, Natália, voltando há 5 anos, há 15 anos atrás, eu viria, Marcelo, 70% da minha entrega, 80% sendo entrega por IA. Porque eu estou falando uma época que era Facebook a principal plataforma, era Twitter, né? Como que você visualiza assim, esse cenário desse profissional hoje, que é um profissional com uma base de formação criativa, né, com uma bagagem de inovação importante, de conteúdo a ser construída. E hoje nós temos aí ferramentas que vêm assim, para acelerar esse processo de uma forma muito rápida. E, por outro lado, a gente tem a demanda, que é o público que busca cada vez mais também construir a sua autenticidade. E aí a gente vem falando do marketing pessoal, né, da marca que se é construída da pessoa. Então, cada vez mais a gente vai vendo que marcas são construídas através de pessoas e menos por corporações, por empresas, né? Como que você visualiza esse cenário, o momento que nós estamos vivendo mesmo com a inteligência artificial, que hoje qualquer um pega, vai lá e faz? Eu vou trazer um grande awareness aqui para essa questão da IA, meio na contramão do mercado, porque o pessoal... Depois eu ajusto, eu equilibro. Mas o que acontece? Tá todo mundo querendo surfar no boom da IA e todo mundo tem que se formar, tem que aprender, tem que fazer, vai ficar para trás. E eu tive uma experiência recente muito interessante, porque o meu livro estava escrito já em 2023. Uhum. Eu tinha perdido ele, né, numa das ferramentas aí, né, dos drives da vida, e eu tive que reescrever. Então, a segunda escrita, eu tive a IA para me ajudar, né? E foi maravilhoso no começo, a sensação era, nossa, caramba, eu acho que eu nem precisava, né? Qualquer um podia escrever um livro como esse. Conclusão, aquilo que às vezes você ficou postergando, né? Para poder sentar e construir, para ter uma ideia, um insight. Literalmente a IA vai te dar aquele empurrãozinho. Eu reescrevi o livro todo, que eu tinha escrito em 1 ano e meio, eu reescrevi ele em 3 meses. Uhum. Muito melhor, muito mais rico, com a IA. Só que aí vem um porém que eu acho que é um ponto quase central do que a gente vai conversar aqui. Como eu estou escrevendo um livro sobre um método, e eu sou o cientista desse método, e esse método ele questiona todas as definições de branding, de marketing, né? O que a gente chama de universo verbal da marca, né? São 30 definições. Eu tive que destrinchar cada uma delas e explicar o que é e como se aplica. Eu pude, e foi um processo muito repetitivo e constante em cima da IA. Não é como abrir e fazer a copy de um e-mail marketing ou depois eu vou lá e resolvo um cálculo. Não. Eu fiz a mesma coisa durante, todos os dias durante 3 meses. Para mim, ficou muito ressaltado a fragilidade da IA. Uhum. Tá? Então... padronização, talvez? A padronização, uhum. Tá? Então, eu percebi, para mim foi muito bom, porque eu comecei a perceber quando eu estava renovando um conceito. Ou quando eu estava adentrando territórios que não tinham no acervo de inteligência da IA.
Porque ele vinha com definições que não eram plausíveis, que não tinha a ver com aquilo que estava sendo dito. Resumo da ópera. A IA, ela trabalha com base naquilo que existe. Então, existe um perigo dentro do uso da IA, que é a padronização da comunicação. E isso eu comecei a ver na escrita do livro. Como profissional de comunicação, uso todo dia a IA. E cada vez mais eu fico mais criterioso e questionador com o trabalho que ela me entrega. Tá? Então, eu falei que eu ia dar uma desconstruída, né, assim, nesse romance, porque, sim, precisamos saber utilizar a IA. Quem não utilizar vai ficar para trás. Só que o que significa saber utilizar a IA? Você tem que saber o que você está perguntando, você tem que saber julgar a entrega dela e se relacionar com ela e abandonar o trabalho quando você percebe que você foi além do território. Tá? Quando o assunto é planejamento de marcas, porque eu também faço muito, eu comecei a perceber que se eu peço para ela compilar um determinado grupo de informações num manifesto, ela faz um manifesto muito parecido com o outro. Tá? Ah, Marcelo, mas você pode sempre ajustar o prompt para que ela faça. Pode. Mas o que me chamou a atenção pensa, como você falou, o futuro. Né? Vamos pensar daqui 10 anos, 20, 30. Isso. Se a IA ela funciona com base numa lógica, num acervo de informações daquilo que existe, e ela está cada vez mais tentando entregar um modelo ideal, como tem gente vendendo aí, né? Plataforma, ferramenta de copy ideal. Né? Então, a gente tá perseguindo modelos. Vai chegar uma hora que esse modelo ideal ele vai existir, ele vai estar na boca de todo mundo. Né? Então, assim, eu hoje... E modelos muito similares de marcas, muito né? similares. Isso que me preocupa, muito porque similares. eu fico pensando que a partir do momento que a gente perde essa identidade, essa singularidade de uma marca, acaba que não vai haver diferencial entre marcas. E como que fica a construção dessa autenticidade e as pessoas, os consumidores, que cada vez mais buscam marcas autênticas. Então, assim, você acaba perdendo referências. Sim. Porque, ao mesmo tempo que tem o outro lado que constrói essa marca, esse posicionamento, engajando, buscando cada vez mais o engajamento das pessoas, e aí eu venho até por mim na tese de construção de comunidades, né? Que a minha maior especialidade hoje é marketing e gestão de comunidade. A gente vem conectando como que eu crio uma marca que interage com as pessoas. E uma vez que a gente tem essa padronização, também acaba perdendo essa autenticidade, essa referência das pessoas com relação àquela marca. Então, eu não sei mais se o que eu consumo de produto de uma marca é ela no seu real valor, na sua cultura, na manifestação do seu propósito e das pessoas que ali se compõem ela. Ou se não, essa marca ela se posiciona assim, claramente porque foi um direcionamento de inteligência artificial. Eu vejo que daqui a alguns anos a gente, consumidor, vai conseguir até talvez perceber e diferenciar essas marcas que são autênticas e que não são. Sim. Concorda? Faz sentido? Totalmente. Desconstrói? Aqui nós estamos sem censura. Me veio aqui, né? IA, né? E AI, anti-identidade, né? Isso, antes... Porque a autenticidade, ela remonta a algo muito original, né? Em termos de núcleo, né? Ou uma combinação original. E eu não acredito que a IA esteja ainda pronta para produzir isso. Do tipo, vamos para o ChatGPT e vamos pedir para ela criar algo que não exista. Né? Ela sempre constrói em cima de algo já existente. Exatamente. E a autenticidade, né? Vamos aqui na linha do que você falou do engajar. Né? O engajamento, né? Ele é um reflexo de uma conexão. E quando a gente pega uma marca e o seu público, um negócio e o seu público, a marca é justamente o que faz essa conexão. Eu acho que um dos pontos principais da comunicação é o storytelling. Né? Por isso que o meu método ele ataca, ele explora o que eu chamo de universo verbal.
o Steve Jobs falava, né? Que não há ninguém mais poderoso, não tem ser humano mais poderoso do que o contador de histórias. A história, como ela é contada, ela engaja, ela conquista, ela faz a gente ganhar espaço. Ela traz vida. Né? Ela traz vida. Né? E principalmente num mundo como hoje, onde a gente é bombardeado de informações e a gente começa a sacar que a gente precisa fazer uma curadoria, né, da nossa timeline de vida, né? Nem timeline do Instagram. Eu estava pensando nisso essa semana, né? Nossa, existe uma timeline da minha vida. Né? Como é que eu tiro algumas coisas daqui? E aí, o storytelling daquilo que cruza o meu caminho, assim, a gente tem o conceito do elevator pitch, né? O storytelling que não traz a riqueza e a importância daquilo que está se conectando, vai fazer com que essa conexão falhe, né? Então, o engajamento ele depende totalmente disso. E um storytelling genuíno, singular, autêntico, ele depende de carregar exatamente os fatores reais e verdadeiros da sua identidade. Então, se hoje eu chego e falo para IA, preciso criar uma marca de uma comunidade de empreendedores, né? A fim de criar trocas, compartilhamentos e tudo mais. Ele vai me criar um discurso, um manifesto maravilhoso. Só que é só conversando com você, entendendo a sua história, passando pelo acaso, quase acaso da criação da Confra, que eu descubro que no cerne dessa marca existia um desejo genuíno de empreendedores de estarem próximos uns aos outros, que foi revelado por você num dia de cervejas, né? E foi mesmo. Sendo tomadas. Quando eu ouço a sua história, e isso é apenas um aspecto, né, do seu negócio, isso começa, Nath, me dar percepção da riqueza e da verdade por trás dela. Então, assim, eu até falei que eu vim escutando o seu podcast para cá, né, quando você apresentava a Confra, e curtindo o seu storytelling, né, da história, eu falei, nossa, eu preciso... Como é que eu não faço mais parte disso? Né? Era vivo, né? Assim, eu quase via as pessoas se encontrando, aquele interesse genuíno. E a IA não vai poder nunca reproduzir isso, entende? E, então, esse awareness, né, que eu estou trazendo para a humanização das marcas... é para que, ao utilizarmos a ferramenta que acelera as produções, a gente tenha sempre meios de preservar a essência das coisas, né? Por sorte, porque quando eu comecei a criar o meu método, né, o Brand Therapy, eu nem sabia que ele ia ser um método que eu ia querer compartilhar, eu usava para os meus clientes. Eu nem sabia que existia uma IA que ia tentar artificializar as coisas, né? E que ele talvez fosse um artifício de deixar as coisas mais naturais, mais verdadeiras. Mas eu hoje trabalho muito na linha da conexão dessas duas coisas para elas funcionarem bem, tomando cuidado com a ordem. Primeiro o mindset, primeiro o modelo de pensamento e depois a ferramenta. A IA não pode trazer meu modelo de pensamento. E esse é o grande risco. Devo ter fugido um pouco aqui da sua pergunta. Não, mas foi ótimo. O intuito é isso mesmo. Um assunto vai interagindo, engajando com o outro. Mas é nítido, né, Marcelo, quando a gente começa a perceber essa construção de uma marca, de uma empresa, ela só é capaz de ser construída pela essência de quem fundou, dos fundadores. Sim. Eu gosto de dizer que a gente pode trabalhar cultura organizacional, a gente pode trabalhar propósito dentro da empresa, construir comunidades para dentro da empresa. Mas se isso não estiver alinhado com a essência daquela empresa, que são os fundadores, principalmente, isso não é construído de dentro para fora. Acaba sendo, literalmente, uma estratégia, às vezes, só de posicionamento, e ela não é sólida, ela não se manifesta da forma como deveria e não tem consistência. Então, eu falo que Confra e 8 anos, 9 anos, né, de confraria do empreendedor, só é possível, não é pelos fundadores, eu, Diogo e André,
mas pela comunidade, pelas pessoas que engajam, as pessoas que interagem, as pessoas que se envolvem, que buscam ali um propósito maior, igual nós construímos. Inclusive o ConfraCast, né? A gente gostaria muito mais de ter vários episódios, de ter consistência, mas a gente sabe a dificuldade que tem com relação a isso. Mas a gente não pode perder a essência, que é: nós temos paixão e amor em colaborar, contribuir e compartilhar. Porque a gente acredita que isso pode transformar a vida de pessoas. Transformou a minha como líder de comunidade, como gestora ali, fundadora de comunidade, e impacta a vida também de todo mundo que busca uma comunidade para despertar esse senso de pertencer. Eu gosto de dizer, porque a minha trajetória do marketing para a psicologia tem essas duas formações. Psicologia ainda em formação, em constante formação, né? Como você mesmo mencionou. E eu acho muito curioso, porque muitas pessoas, muitos profissionais da área de comunicação em geral, seja publicitário, seja de marketing, design, acaba tendo tanto aquele despertar humano que acaba migrando aí para buscando conhecimento na área da psicologia. E essa foi um pouco a minha jornada, né? Durante tempo eu venho percorrendo, e muito que eu estudo é o impacto das comunidades na saúde mental das pessoas e como transformar marcas que pertencem. Então, assim, como que eu tiro marcas que vivem ali somente de prateleira e faço elas colocar no meio de campo mesmo, impactando a vida de pessoas? Quando a gente amarra isso tudo, nasce um propósito, nasce uma construção. Não só de como eu manifesto a minha empresa ou aquela marca diante um ecossistema, uma comunidade, mas como que eu faço aquela marca manifestar o seu propósito e impactar o mundo. Isso é muito forte. E quando eu vejo o seu método dentro do que você construiu, eu vejo que você se preocupa com isso. Eu acho isso muito legal, porque isso não pode perder do empreendedor, viu? Você que está aí nos assistindo. Nunca perca isso. Então, assim, não adianta você ter o melhor profissional de marketing, pagar melhor as pessoas, ter a melhor tecnologia para oferecer o que há de melhor sem você engajar essas pessoas no seu propósito. Então, tem que ter esse alinhamento de ambos. Sim. E eu vejo que essa preocupação sua da construção de um storytelling, de transformar essa marca que nasce de uma essência, que há uma essência, há um DNA dentro dela, até o momento de como ela se manifesta para o mundo, é algo que é nítido que precisamos ainda da cognição humana da criatividade, né? Favorecendo a criatividade. Não é só a tecnologia, né, Marcelo? Eu vou te contar uma coisa. Tem uma fala que eu gosto muito, que é a seguinte. Eu digo que empresas e negócios são uma roupagem que o nosso propósito recebe. Tá? Então, eu digo o seguinte para os meus clientes, mentorados em geral. Quando o seu propósito está grande o suficiente, você sente que você precisa escalar o seu propósito, você dá uma roupagem empresarial. Então, o que é a empresa, o que é a marca? Ela é um veículo para fazer você viver o seu propósito e chegar a lugares que a pessoa física não chegaria. Tá? Ou seja, no cerne da marca está o negócio, no cerne do negócio está a pessoa, como você bem falou, com o seu propósito, com a sua essência. Por isso que a gente faz toda essa conexão, né, de marca, né, porque o pessoal fala branding, né, tem essa a gourmetização do branding, né, tudo é branding. Mas assim, branding para mim, ele enquanto palavra e conceito, ele perde cada vez mais o sentido, tá, Nath? Porque depois que eu entendi que branding é comunicação e ponto, sabe? É sobre você comunicar algo para as pessoas. E não é só o logo, né? Não é só o logo, uma paleta de cores. Não, é muito além disso. Eu fui entender que... Bom, eu há 15 anos atrás com a agência, né? Eu estava contando essa história para um amigo. A gente tinha lá designers que ganhavam 10, 12 mil reais, né? Diretores de arte. E os redatores ganhavam coisa de 4 a 6. Né? E eu estava falando sobre a inversão de valores, a valorização do verbal, do conteúdo, da informação. Antes, a gente vivia uma sociedade, ainda né? Que é muito pautada pelo estético, mas no que tange a comunicação de marcas, era o design. Né? Então, hoje você tem e-mails, né? E-mail marketing, landing pages, né? Com umas copies, né? Como dizem, né? Com os textos. E um aspecto visual chega a ser feio.
mas que se diz vender, né? Então, essa importância do que é dito, ou da informação, ela cresce cada vez mais. E quando a gente vai construir um storytelling para um negócio hoje, seja para conquistar o investimento, né, de ser apresentado para investidores ou para cativar seus clientes, a gente vai buscar essa verdade nessa história, né? Então, a Confra, eu vou sempre recorrer à Confra porque é o que eu mais gosto de fazer, tá? Eu gosto mais é analisar, perceber a essência das marcas, né? Dos 3 sócios, quem foi que teve a ideia inicial? Insight original. Eu vou te falar que foi a cerveja. Então tem um quarto sócio. Né? Ô, gente, não, o pior que foi, tá? Até que a marca, ela é o que ela é hoje, depois de uma construção linda e maravilhosa. Inclusive, agradeço imensamente a Arthur Rufino, que ajudou, né, nessa construção também. Mas antes tinha um copo de cerveja. Mas quem foi aquele que virou e falou assim, vamos criar, ou acabamos de criar um grupo de empreendedores? Sabe como é que foi? A gente virou e falou assim, a gente precisa juntar esses 3 que sabem vender tapioca, pão de queijo e acarajé, porque 2 baianos um baiano e 2 mineiros. E vamos fazer essa conexão aqui em São Paulo acontecer, porque estavam os 3 ali, né, na verdade, buscando mais interagir, mais engajar com as pessoas. E aí, eu acho que chegou no dia seguinte, depois eu até pergunto para os meninos, mas eu acho que chegou no dia seguinte, a gente construiu, né, um WhatsApp. Então, abriu um grupo de WhatsApp e começou. Não teve, assim, quem iniciou especificamente. Eu tô rapidamente pegando um trecho aqui da história para desconstruir e o pessoal entender o que é essa história do storytelling na profundidade. Você falou assim, você fala de conexão, já vi você falar que o C, né, é de conexão, de conteúdo, né? C é de confraria, C é de comunidade. Olha que interessante, quando um virou para o outro e falou assim, nós precisamos replicar aquilo que aconteceu, né? Nós, empreendedores loucos, gostamos daquilo que a gente vivenciou naquele encontro e vamos fazer novamente. A partir desse momento... Querendo sair do empreendedorismo de palco, que a gente vivia em vários eventos aqui em São Paulo... e quando a gente percebia, a gente estava num evento que gerava, sim, oferecia um conteúdo, mas pouca interação entre pessoas. Então, troca de aprendizado, eu acho que foi o principal. E aí a gente, poxa, como que a gente pode construir uma... Na época não se falava comunidade, nem existia esse termo. Mas como a gente pode conectar com outras pessoas que partilham desse propósito também para ter troca genuína de experiência, erros e acertos. Você percebe que quando cada um de vocês internamente sentiu que isso era possível, um convidou o outro, e vocês falaram, nós vamos criar esse espaço de conexão, foi o cerne, foi o ponto de contato, eu chamo de insight original, o Big Bang, né, da ideia, e dali... você recebe uma roupagem de empresa, você começou a virar uma organização ali. Então, se você me conta hoje num processo de branding essa história, eu já trago essa informação e eu vou achar um jeito de gravar isso dentro do que é comunicado, seja pelo verbal ou pelo visual, mas não é à toa que você fala tantas vezes sobre conexão, né? Então, tem conteúdo. Sim, o conteúdo é o que gera valor, né? Assim como a conexão, mas digamos assim, é um ativo. Mas a confraria é uma marca dessa conexão, né? Então, a gente está falando aqui da busca dessa verdade no empreendedor, né? E se a gente for olhar a sua história, e provavelmente dos sócios, né? André e Diogo, né? André e Diogo, e cada um tem uma experiência muito diferente, então, assim, perfis totalmente diferentes. Se a gente for decupar a história de cada um, eu vou achar os elementos químicos que apontam do porquê disso, né? Então, assim, você vai descobrir que durante toda a sua vida, você já tinha traços, né? Como você contou, o seu empreendedorismo. Eu, com 10 anos de idade, gente, eu vendia Avon, que eu achava, assim, o máximo, Avon, Natura, e contém 1 grama. Quem é mulher sabe que naquela época existia uma maletinha de perfumes, assim, da contém 1 grama. Já vendi bolsa... Né? Tem uma marca hoje ainda de semijoias, desde anos atrás. Então, assim, não tem jeito de eu fugir do empreendedorismo. Eu já tentei ir para o mercado corporativo,
Mas acaba que o empreendedorismo sempre teve na minha essência, dentro da minha história mesmo. Você foi sendo preparada para fazer isso. Então, você viveu a jornada, você conheceu do lado de dentro. Só que você tinha algo que outras pessoas não tinham, que era esse elemento conector, né? Você provavelmente era uma pessoa conhecida por conectar gente ou por criar encontros, ou para aproximação, né? Você é esse magnetismo que provavelmente, e talvez até os outros sócios tenham esse aspecto, ou não, eles ficam... Às vezes, há uma complementariedade na estrutura. Não, super. Né? Tipo, o Diogo Garcia, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas é aquele cara da conexão. Ele sim é aquela que o tempo inteiro está indicando fazendo as coisas acontecerem entre as pessoas. O André Mainardi já é aquele cara da inovação, do planejamento, do estratégico, que traz ideias, traz insights, o tempo inteiro ali para o grupo, para a comunidade. E eu, um pouco, acho que a operação de colocar um pouco a mão na massa, no aspecto mais, inclusive no back-office. Apesar de eu estar aqui no ConfraCast, né, soltando a língua e tudo, mas eu acabo construindo mais a empresa, pegando mais na operação dela, da existência dela e construindo outros negócios. Assim como a gente criou, por exemplo, dentro da Confraria do Empreendedor, uma vertical de negócio que é o Confra Hub, né? Que vem ali meio que numa construção de uma venture building para construir empresas que tenham tese de comunidade. E agora saiu a Filos, que é a consultoria de gestão e marketing de comunidade. Então, veio aí na prática mostrando essa habilidade que a gente tem, não só nossa, eu, André e Diogo, mas de toda a comunidade, de despertar a importância, né, da comunidade, de construir comunidades que geram valor e impacto no mundo. Nath, você vai falando, vai abrindo caixinhas aqui, porque é assim que minha cabeça funciona, principalmente quando eu me programo para falar de um método que eu criei. Você falou de uma marca que vai olhar para essa necessidade, né, vai aportar esse conhecimento e apoio para a criação de comunidades. Porque a comunidade transformou a minha vida. E hoje olha, Marcelo, dentro da psicologia, eu vejo que é capaz de mudar qualquer pessoa inserindo ela na comunidade. Assim como é capaz de destruir, né? Vamos dizer assim. Mas nós somos seres humanos e uma das maiores necessidades básicas do ser humano é pertencer. Então, por ser uma necessidade básica humana, tá aí a essência do porquê fazer parte e construir comunidades. Maravilhoso. Dentro do método, tem um conceito que eu trabalho que eu chamo de os ventos, né? Que corroboram para o nascimento de um negócio. Então, quando vem uma startup e fala, eu quero montar um negócio, eu quero criar tal solução, o problema é tal, eu analiso esses ventos, que são movimentos macro, né? Do macro ambiente. E você é o terceiro negócio em 40 dias que me fala sobre comunidades. Ai, que maravilha. Então, eu já estive refletindo sobre isso. É sinal que você está em lugar certo. Tá tendência. Se você quiser construir a sua comunidade, eu posso te ajudar. Então, olha que legal. Olha o storytelling como ele vai sendo criado a partir da observação dos elementos. A lei da atração também, né, Marcelo? Totalmente. Eu acredito muito nisso. Você flui com o mundo, né, Nath? Com o mundo e, assim, eu sou uma amante da física quântica. Ixi, então, não, fecha essa gaveta, você não vai longe. Você não vai longe. Então, se você parar para pensar, existe hoje uma ou muitas grandes comunidades que a gente aprendeu a construir por meio das mídias sociais. Então, não existia, né? Essa comunicação digital, essa vida digital, não existia há 10 anos como é hoje, não. Né? E nós curtimos muito isso, entramos, né? E fazemos parte, estamos, assim, inconscientemente ligados com muitas hoje. E eu vejo, né? Eu tenho uma previsão... de uma saturação disso, né? Eu falo uma previsão, aí tem gente que fala assim, não, mas isso já está acontecendo. Sim, ou seja, já tem gente que já tem sintomas, mas eu vejo que isso vai ser um movimento maior e geral. As pessoas, isso vai pesando, né? Se for pela física quântica, a física quântica vai explicar isso. Essa conexão invisível, né? Com todo mundo, e no WhatsApp, em muitos grupos, ela vai sobrecarregando o nosso sistema, né? E a gente acaba perdendo uma autenticidade nossa. Eu acho que talvez no decorrer desse processo... Você vai se misturando, você vai mimetizando, né? Isso tem sempre, como tudo, um lado bom e um lado ruim. O ponto sobre comunidade que eu vejo
a gente gostou dessa brincadeira de fazer parte digitalmente e de todo jeito. Só que a gente vai meio que cansando. Então, Nath, se eu tiver que apoiar a criação de um negócio que fomenta isso, eu diria, eu acho que há uma tendência da gente qualificar as comunidades. Com certeza. Concentrar, né? Então, a gente vai cansar de fazer parte do todo e de tudo, mas a gente vai selecionar, que é a tal da curadoria de conteúdo, querendo ou não, curadoria de relacionamento, curadoria de canal, que a gente vai aprimorar. Então, eu acho que você tá nascendo, né? Esse negócio, a Filos está nascendo num momento excelente. Porque eu acho que a gente vai ver isso acontecer. E é bom que tá gravado, que a gente coloca lá, mãe de Ná lá no futuro. Marcelo falou. Daqui a um tempo, né, a gente vê, mas eu concordo 100%. E a importância de nós, seres humanos, olhar pra gente como seres e não... seres humanos e não teres humanos, né? Então, cada vez mais a gente busca viver mais e ter boas relações. E, para isso, é importante a gente selecionar, como você mesmo mencionar, e buscar a conexão, a sintonia, a sinergia que tem. Então, não adianta, daqui a um tempo, essa saturação das comunidades, desse relacionamento que existe entre as pessoas. Daqui a um tempo, não tem como você dar um passo à frente sem você olhar para si, com o que você quer se relacionar, com quem você quer, onde você quer estar. Por que estar ali te faz bem? Né? Porque senão aí vem o outro lado da história, que é os burnouts, a saúde mental sendo comprometida, de pessoas que simplesmente buscam serem teres humanos, que eu falo, que é ter, pertencer, mas acaba perdendo a sua essência, perdendo, né, toda essa identificação da pessoa, do ser humano que a gente veio para o mundo para ser. Tem um ponto super importante do que você está falando, que remonta lá no começo. Bom, o tema central, ele é autenticidade, né? É originalidade. E me veio aqui os negócios né? As startups que falham, né? Aquela estatística horrorosa, que não é muito diferente também da estatística Sebrae, das PMEs que fecham, né? Só mudou o nome e mudou o modelo. E a variação dos números ainda mantém a mesma de anos. Sim, ele existe, ele se estendeu e talvez tenha agravado os números. Eu acho que é mais grave, né? Assim. Eu acho que isso acontece um pouco, Nath, porque eu, como startupeiro que fui e ainda sou, né? E mentor de startups, houve uma grande corrida, um boom para a ideia digital. Então, muitos negócios nasceram não por uma visão de solução de uma necessidade humana organizacional. Eles nasceram pelo desejo pessoal, do ego, do empreendedor, em de criar algo inovador e que garanta para ele a aposentadoria, entende? Então, eu diria que não tem pesquisa para isso, mas se for pesquisar e se aprofundar, eu tenho certeza que essas que fecham, elas contaminaram o embrião da organização, da empresa, da marca, com esse desejo que era vazio. Do tipo, eu preciso criar algo. Aí ele sai investigando. Não busca o porquê, né? Por quê que eu quero criar algo? Não é porquê. Ele não começa por ele. Né? Ele não começa olhando para ele e para o mundo, tipo, o que eu tenho para aportar? O que eu quero oferecer para o mundo. Exato. Então, eu vou falar um negócio aqui ao vivo e a cores, né? Para quem tá vendo. Que é algo que eu nem coloquei no livro, mas é uma crença pessoal minha, Nath. Eu acredito que é assim. Por que a humanidade ela continua e a gente não parou e foi extinto lá atrás? Porque existe uma inteligência de replicação. Tá? O que é essa inteligência de replicação? Nós, cada indivíduo, cada parte do mundo, da sociedade, da vida, ele está replicando características da inteligência que criou o mundo. Tá? Você vai me entender. Se você parar para pensar como funciona a vida, como as células se reproduziram, multiplicaram, os órgãos foram formados, você vai ver que conexão é um fator essencial da vida. Você vai perceber que uma célula, quando ela morre, antes dela morrer, ela transfere conhecimento para outra e o corpo está sempre se comunicando. As árvores se comunicam por debaixo do solo umas com as outras. As comunidades, os grupos, eles mantêm a sobrevivência porque eles comunicam.
né? Eu falo que Então, isso é tão forte que vem a lei da atração. Você mesmo mencionou que conversou com 4 ou 3 comunidades ou com empresas que criam comunidades. Isso é um tempo que a gente já vem conversando sobre isso. Então, eu trouxe uma lei de atração. Sim, totalmente. Então, da mesma forma que a conexão é uma característica essencial para a vida, eu estou falando que a comunicação também. Quando eu pego a Confra, eu tento entender o negócio, eu olho as pessoas, e aí eu me deparo com você, com o Diogo, com o André, e eu começo a investigar, eu começo a perceber que o que vocês estão fazendo lá no cerne do negócio e da marca é replicando essa inteligência. Você está gerando conexão. Pense nesses empreendedores como uma tribo, né? Então, tem um grupo de empreendedores no outro lado do país ou do planeta que são 3 mil pessoas desconectadas, né? Desconectadas entre si. E aí você tem a confraria do empreendedor, que são 3 mil pessoas conectadas. Qual tem maior chance de sobrevivência? Aquela que está junto. Claro. Aquela que está trabalhando junto, aquela que está ativo trocando. humano. Exato. Então, eu acredito, Nath, que nós, seres humanos, estamos... Se a gente procurar identificar isso, a gente está replicando essa inteligência em alguns ou muitos aspectos, tá? E a nossa autenticidade, ela começa ali. Então, hoje, eu prefiro muito mais uma mentoria que a pessoa me busca e fala, Marcelo, eu quero criar algo e eu não sei por onde começar. Do que uma pessoa que chega e fala, eu tive a ideia de um negócio. E a gente roda 1 mês de mentoria e eu descubro que o negócio é vazio. Por quê? Porque ele tinha um propósito emprestado. Ele é um negócio benchmarkado, vamos dizer assim, né? Outro ponto muito importante, que remonta na questão da IA. A IA, ela trabalha com padrão, com referência. O mercado, né, ele usa muito de benchmarking para as coisas. Benchmarking é vida, né? Porque você pega algo que já foi feito, você se esquiva dos problemas, você constrói em cima. Só que hoje existe um problema muito grande dos empreendedores que têm negócios que são 80% benchmarking, né? Então, assim, ele, com muito esforço, ele construiu 20% de autenticidade ali no negócio. E isso é perigoso, né? Confraria deu certo porque, eu falo que você flui, né? Porque vocês foram sentindo que vocês nem sabiam, mas vocês sentiam falta dessa conexão. E aí, quando você chamou outros 10, aqueles 10 também sentiam falta disso, né? Então, dentro da sua proposta de valor hoje, existe a solução de uma necessidade humana, como você bem colocou, do pertencer e dessa conexão. Por quê? Porque isso fortalece, né? Então... Isso faz com que os empreendedores tenham resiliência. A resiliência, a base dela é isso, é propósito. Então, empreendedores que não se conectam com o seu propósito e não sabem o porquê fazem o que fazem, eles acabam, né, sendo atropelados aí no meio do caminho, em sua maioria, quando os desafios aparecem e que numa jornada empreendedora a gente sabe que tem o tempo inteiro. Então, eu acredito muito que empresas que dão certo, quando a gente volta nas estatísticas do Sebrae e várias outras instituições que mostram 4 anos, né, mais ou menos, o ciclo de vida da startup, eu acho que tem essa relação da resiliência, que o que segura a base dela é o propósito. Perfeito. Eu na escrita do livro, eu tive que ir no significado das coisas. E eu fui tentar entender por que propósito, de uma hora para outra, virou um negócio, virou um hit. De uma hora para outra já faz 5 anos, tá, gente? Não é agora. Mas ainda é uma busca constante. É um hit ainda. Isso. Né? Mas eu fui até lá no Google Trends e coloquei a palavra propósito, ou purpose em inglês. E você vê ali, eu acho que eu não lembro a data, se foi 2014, 2017. Ele pega e, de repente, faz assim, ó, ele bomba, tá? E as pessoas passam a se interessar. E aí eu tive que fazer uma reflexão, qual o poder, né? Por que do poder e a força dessa definição. Então, o que é propósito? Propósito é uma redação, é um conceito, é uma definição sobre você,
ou o seu negócio, e tudo tem propósito na vida, né? E sabe qual foi a resposta que eu obtive nessa reflexão, Nath? O propósito, ele é um elemento conector. Por que ele é tão importante? Por que tem gente que larga emprego, muda de vida pela falta do propósito? Porque aquilo que está sendo feito, ou pensa em fazer, não tem uma conexão com a vida, com o todo. Não tem um significado. Entende? Ele é um... O que é um negócio sem propósito? É um negócio que serve a mim, ele até gera valor, mas dentro da minha cabeça, para o meu ser, a matemática não fecha, porque eu não me sinto conectado com o resto do mundo, né? Você falou de pertencimento, que é uma necessidade humana gigantesca, e eu diria que a gente tem uma outra, que é o de se sentir útil. Porque se eu pertenço a algum lugar e eu não tenho utilidade, eu não contribuo, eu morro, entende? Eu já vi gente entrando em depressão, tendo graves problemas por essa falta de senso de utilidade. Você quer acabar com um executivo? Você quer fazer ele pedir demissão, entrar em depressão? Que é o que grandes empresas fazem friamente às vezes. Começa a tirar projetos dele, começa a fazer ele perceber que está tudo acontecendo sem ele. Entendeu? Isso, e aí eu acho que vem sendo construído empreendedores e executivos sem significado. Sem saber quais são os seus talentos, quais são suas habilidades, quais são as suas competências, o que eu vim fazer no mundo, que valor que eu gero para o mundo, né? Então, assim, acaba que dentro do decorrer desse processo, e a gente sabe que o dia a dia e a vida cada vez mais corrida que nós passamos e a gente vivencia, acaba trazendo essa desconexão. Sim. Então, essas pessoas, esses empreendedores e executivos, principalmente a mulher, né? Assim, a mulher que ali eu vejo por mim, eu, Nath, que passei por esse processo. Tenho 2 filhos hoje, sou empreendedora há ano, tenho muito desafio nessa área, e hoje eu vejo, né, o tão quanto desafio foi e ainda eu acho que vai ser assim pro resto da minha vida, mas conciliar os dois, empreender e ter atenção ali dentro de casa, junto com os filhos e tudo. E chegou um período da minha vida, Marcelo, que eu tive essa desconexão com o meu propósito. Tive desconexão, inclusive, com a confraria, né? Alguns já sabem disso, mas que foi, meu Deus, eu não gero valor, eu não tenho valor. Eu não sei o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu não sei por onde ir, eu não sei que caminho ir. Por quê? Porque a minha atenção naquele período foi desconectada para algo maior que eu precisava ter. Só que depois de um processo, às vezes, de maternidade, ou processos, enfim, que a vida acaba trazendo aí, que a gente acaba se afastando, para a gente se conectar com isso de novo, tem outros desafios. E eu passei por esse processo de transformação. Com isso, eu comecei a buscar mais a mente humana. Eu preciso entender o que acontece com a mente humana. Né? Eu preciso entender o que acontece com eu, Natália, que tem um perfil super eclético, que gosta de tudo e mais um pouco, né? Que gosta de atuar em uma determinada área, e quando eu vejo, também estou atuando em outra, eu precisava entender isso. E nesse momento, e nesse percurso, eu passei num processo de transformação pessoal, de me conectar com o meu propósito, conectar, porque eu gosto de falar da palavra conectar com o propósito, e não encontrar o nosso propósito, que é algo muito mais complexo, né? O propósito não é algo que está ali, a gente vai pegar e vai fazer. Eu acabei caindo numa formação muito, muito legal do Kiko, confrade também, passo aqui a indicação de vocês, num método de propositologia. E eu mergulhei nisso e aprofundei. Por quê? Eu comecei a perceber que não adiantava eu, Natália, mentorar, entreter na startup, dando conselhos operacionais, de negócio, de modelagem de negócio, sem o olhar humano, sem o olhar o empreendedor, o executivo ou a executiva que está naquele papel. E aí, com isso, eu comecei a falar assim, gente, eu preciso buscar uma ferramenta, eu preciso buscar um método, eu preciso buscar um conhecimento que vai além disso. Porque a essência do negócio é o empreendedor e a empreendedora. E nesse processo é interessante, da propositologia, acabei fazendo a minha formação também em humanoterapia, fazendo a formação em psicologia, eu fui mergulhando no desenvolvimento humano.
porque eu queria saber e entender como que eu poderia fazer essa conexão do indivíduo com o negócio dele. E como conectar os dois. Eu Pô, falo a gente é meio irmão de jornada, né? Porque eu irmão de comecei lá do marketing e fui parar no ser humano. isso, e eu tô assim também. E assim, eu não sei, tá aqui gravado, talvez no futuro eu possa dizer, apesar da psicologia infantil, eu tenho um pezinho lá, porque eu amo criança, gente, sou apaixonada com criança. Mas a psicologia empreendedora, sabe? Algo assim que eu consiga olhar realmente o que acontece com a mente empreendedora, que há os seus diferenciais, há os seus desafios. E eu acredito que tem formas e formas de intervir. Então, no futuro aí, vamos ver se eu vou ser psicóloga direcionada para empreendedores e empreendedoras mesmo. Mas resumindo a história toda, não adianta a gente falar de negócio, a gente falar de business, sem falar de pessoas, sem falar de propósito, sem trazer esse significado para a vida delas. Até mesmo a comunidade, ela vem depois. Porque se você não tem essa identificação pessoal com o que você quer da sua vida, com o que você gosta de fazer, quais são suas paixões, seus talentos, não adianta, você vai viver uma vida vulnerável de deixa a vida me levar aonde ela vai, né? E isso acaba deixando essa desconexão com o nosso significado, com o que e por que nós existimos, que eu acho que é uma coisa muito forte e individual de cada um. Eu falo que eu virei consultor, daí depois eu fui perseguir resultado, aí eu conheci o ser humano e comecei a pesquisar, porque entre o resultado e eu tinha o ser humano. E não é né? à toa que o seu método, né, terapêutico. É terapêutico. Mas existe um outro conceito que me vem também, que é a identidade induzida. Porque no decorrer da nossa jornada, como você até tinha falado num determinado momento, a gente acaba sendo contaminado, né, pelos ambientes, pelas comunidades, os pelos lugares, padrões, pelos né? padrões. Pela cobrança que o mercado acaba exigindo. Existe um desafio para a gente de manter, né? Eu acho que às vezes não é nem questão de manter, porque a gente não tem isso muito revelado. Qual a minha identidade, né? Qual a minha identidade, qual o meu propósito. Mas, tendo ciência disso, essa dificuldade de manter a nossa identidade, dado que mercado, tendências, os próprios grupos, eles vão ditando aquilo que teoricamente seria o certo ou o ideal, né? Você acha que é fácil eu chegar aqui, né, e trazer um ponto contra a IA quando tá todo mundo colocando IA lá no céu? Ou né? compartilhar um desafio que você teve ou vivenciou, ou esteja passando na sua vida, porque Exato. é contra, poxa, eu ser um empreendedor de sucesso. Exato. Então, essa manutenção da identidade é algo bem importante, né? E dentro desse guarda-chuva de branding, a gente tem o personal branding, né? Talvez você queira trazer algo a respeito. Mas era isso mesmo que eu ia te perguntar, Marcelo, porque no decorrer desse processo, a gente acaba perdendo um pouco a nossa autenticidade. Ou a gente fica com uma busca contínua da autenticidade. Então, eu queria até mergulhar um pouco nesse assunto, que isso é muito curioso. O que eu mais escuto é as pessoas... E eu tenho essa dúvida também, tá, gente? Eu não estou fugindo, não. Eu posiciono a minha empresa ou eu posiciono a minha marca pessoal? A minha marca pessoal, eu devo falar de quê? O que as pessoas buscam? Como eu me posiciono? Qual característica? Qual que é essa persona construída em cima do meu brand persona? E esse boom que nós estamos, inclusive, de cada vez mais empresas sendo representada por essa brand persona e menos pela marca dela. Existe realmente essa correlação, essa mudança ocorrendo nesse mercado que a gente vivencia hoje? Essa mudança ela vem atrelada à tecnologia, a justamente essa introdução e essa aceleração da IA. E aí, por isso, vai vindo cada vez mais essa necessidade dessa brand persona. Porque eu me questiono, às vezes, do tão quanto nós temos que nos tornar produtos. Eu acho que tem até um estudo sobre isso, que diz que as pessoas, elas preferem e buscam se conectar com pessoas. Né? Pessoas se conectar com pessoas. E, então, eu acho que há uma tendência... só que eu acho que isso não é para todo o negócio, tá?
Por exemplo, você vai comprar uma marca de bolsa, você vai comprar um carro, você vai comprar determinados serviços, você vai se sentir mais resguardada, mais bem atendida se você sentir que você está comprando uma organização, você está comprando um método, uma filosofia, né? Então, eu acho que a primeira resposta para esse questionamento, quando eu trabalho ou eu foco na minha marca pessoal ou na do negócio, ele vai variar de caso a caso, né? Quando é que eu recomendo? Quando eu sento com uma pessoa e eu percebo que o cerne, o centro do negócio dela é muito ela, né? Então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer projetos de branding para uma indústria de um produto qualquer, assim, um gerador, E aí eu vou lá esperando um negócio extremamente frio, e aí eu vou falar com o empreendedor, e aí ele desconstrói totalmente a minha percepção, né? E eu vejo que é muito humano aquela marca. E naquele momento, eu tô reforçando as coisas aqui só para a gente entender. Naquele momento, dá uma vontade e faz até sentido eu criar uma marca para a empresa que é o nome do cara. E levar ele para fóruns de discussão em organizações que ele leva a visão dele, às vezes é uma visão de sustentabilidade, uma visão de inovação. E aí a gente olha e fala assim, não, é a marca de uma pessoa, né? O produto é um resultado, né? Então, não tem uma fórmula certa para isso. Mas há desafios bem diferentes também, né? Totalmente. Porque uma marca que carrega também o nome de uma pessoa, especificamente a uma imagem, há desafios diferentes de marcas que trabalham a sua autenticidade como marca. Eu acho que a história vai sempre... por isso que eu adoro, né? Se sou suspeito, mas eu adoro o meu método, porque a construção ela vai lá do início. Então, não é aquela coisa do tipo, olha, eu quero fazer o planejamento de marca, olha aqui minha performance comercial, meus concorrentes, e vamos ver qual é a melhor marca. Não. E conta até essa experiência pra gente também, Marcelo. Como que foi esse processo? Não precisa citar nomes, né? Porque tem uma questão aí de ética também. Mas qual que foi um projeto mais desafiador que você teve perante o seu método? Eu digo... Às vezes você pegou uma marca, uma empresa para construir ela e no final ela era personal branding que precisava ser feita e precisava ser construído. Ou às vezes uma empresa, um projeto específico que você tenha pegado e quando você foi ver ele não chegou ao final, ele chegou num ponto que era uma desconstrução do propósito daquela empresa, do objetivo final do que ela queria oferecer para o mundo. Ele era totalmente diferente e desalinhado com a cultura, com a formação, com a construção, com a própria marca dela. Nath, que pergunta maravilhosa, quase dá uma pane aqui na mente. Porque... Até para quem está nos ouvindo, entender um pouco de como que seria essa etapa de construção do seu método. Primeiro, eu pensei aqui, todos os projetos são desafiadores, porque eu descobri que onde eu acabo sendo chamado, existe uma complexidade muito grande. O projeto mais desafiador, não é que foi desafiador, ele não foi difícil, nenhum é difícil. Mas em termos de resultado, foi aquele que os empreendedores desistiram de montar um negócio por conta do método, né? Então, assim, e isso para mim no começo foi difícil entender. O método, ele revela a verdade. Então, não foi um caso, foram 2 ou 3, onde a gente descobriu desalinhamento entre sócios. Eles estavam olhando para lugares diferentes, né? Qual é a parte boa dessa história? Um dos negócios era uma startup em fase de ideação. Tinham investido R$5 mil no negócio. Conclusão, vale a pena, né? Essa identificação no início. Totalmente. Então, assim, eu primeiro eu sofri, né? De constatar aquilo, do tipo, receber uma ligação e falar, olha, decidimos que a gente não vai mais seguir com o projeto no meio do planejamento de branding, porque a gente pensa diferente. Aí eu falei, eu tenho culpa nisso, né? Mas depois, quando eu entendi que eu livrei eles da estatística, eu achei isso muito bom. Aí eu tenho casos, né? Indústria de calçados, por exemplo, que eu já trabalhei, e haviam 3 sócios. E havia um desalinhamento entre eles. Esse trabalho de ir lá na essência, né, da marca, da empresa, no ser humano, quando a gente tem 3 sócios,
a gente faz um trabalho individual. O que eu fiz? Eu acabei revelando a essência de cada um. E eu os posicionei dentro do DNA da marca. Você fez a conexão, né? Trazendo sentido para a marca. Exato. Então, foi muito legal, isso é um mega case que eu tenho, porque a satisfação deles, né, e a mudança do comportamento deles em reunião junto, do começo do projeto e do final, do tipo, nossa, agora eu sei quem eu sou, sabe? Eu sei qual é a minha parte, eu não preciso disputar território, eu tenho minha voz, eu tenho meu momento, sabe? E isso é um desafio entre sócios, principalmente startups, porque é todo mundo fazendo, gente, tudo e mais um pouco, né? Então, acaba que, às vezes, os sócios, eles não trabalham a sua autenticidade no que eu sou boa nisso e ele é bom naquilo. Né? E acabam se perdendo, se confundindo, e aí vai fazendo esse desalinhamento, e o desalinhamento vem em cima de cobrança, e aí a cobrança vem em cima de resultado, e aí vem em cima da construção da empresa, de crescimento ou não da empresa, e assim vem vários outros desafios. Esse trabalho, eu acho que ele é uma terapia entre construção de marca e do propósito da empresa. Porque uma vez que os sócios identificam o seu papel e busca essa autenticidade, além de trabalhar o personal brand dele, que ele vai saber o que ele é bom, o que ele veio para fazer, o que ele faz de melhor, né? O que ele vem para contribuir à empresa, entende as diferenças entre sócios e, além disso, ainda consegue entender o porquê, às vezes, uma startup precisa de um novo sócio, trazer alguém a mais ali para a empresa, para completar, né, aquela competência. Sim. Que eu gosto de falar... a competência no mundo de negócios dentro do chá. Né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Não adianta a gente não trabalhar esses três para que a gente consiga aflorar essa competência. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente descobre a nossa competência trabalhando com a nossa personalidade, com a nossa autenticidade, estando bem com nós mesmos, reconhecendo quem nós somos e o que eu vim fazer, é muito mais fácil. Então, nisso daí, eu acho que já fica a dica para todo mundo que está aqui nos ouvindo, viu? Empreendedores e empreendedoras, da importância de dar uma pausa, de olhar somente para o negócio, somente para o resultado da empresa e alinhar esses valores, alinhar essa construção, né, de qual valor que eu quero gerar. Porque, gente, a nossa vida, hoje em dia, não existe vida separada profissional e pessoal. Pelo menos eu desconheço. A tecnologia veio fazendo, juntando tudo e mais um pouco. E isso, a tecnologia ainda não veio nos entregar. Sim. Porque a IA mesmo te dá um suporte na construção do seu método, facilita, às vezes, um determinado processo. Mas somente um ser humano, para entrar dentro de uma organização, juntar os colaboradores, juntar os sócios e fazer esse alinhamento. Sim. Ou não, essa desconstrução também, porque ela é importante, ela é saudável. Eu tenho um case que eu posso compartilhar aqui, até para fazer meu marketing, com algo mais palpável. Eu fiz um projeto de branding para um grande grupo de tecnologia aqui do Brasil, que chama Grupo Stefanini. Eles passavam por uma fusão de muitas marcas. Eu trabalhei na Stefanini. Trabalhou? Então. Eles estavam criando uma nova marca, aliás, ela já existia, uma solução, um sistema para bancos, e ela era fruto de muitas fusões, né? Então, existia um bastidor do planejamento de marca que era uma questão cultural, do tipo, eles se encontravam naquele exato momento sem uma cultura clara, a identidade organizacional ela estava totalmente... como é que fala? Volúvel, porque mudou muito. E a pessoa que me chamou para conduzir esse projeto falou exatamente isso: Marcelo, isso aqui é um caso para você. E eu já sabia que tinha algum enrosco lá dentro. E então, o que eu quero compartilhar foi o resultado desse trabalho. Eu escutei o seguinte do profissional à frente da operação. Falou: Marcelo, você está nos descrevendo de uma forma que nem nós mesmos conseguiríamos colocar em palavras. Enxergar. Entende? E aí eu costumo dizer que eu não crio, eu revelo. Né? Isso é bonito. Nessa de estudar o ser humano,
Eu acabei caindo nos territórios da sistêmica, de Bert Hellinger, né? Tem um conceito muito interessante lá que ele chama do campo, né? E esse campo eu entendo como um grande Wi-Fi. Né? É o campo morfológico. É, esse mesmo. E às vezes, Nath, o que acontece? A informação está lá. Só precisa alguém com um ouvido sensível e um olhar, digo até amoroso, né? Sem ego, para poder descobrir e conectar as coisas. E esse profissional tem que ser de fora, Marcelo? Tem porque eu, quando vou fazer o meu branding, eu preciso de ajuda. É difícil fazer para mim mesmo. Não, eu falo porque a gente passou recentemente. A gente fez um rebrand agora, ConfraHub ali, e viramos ConfraHub, mais uma aceleradora de negócio com tese de comunidade, como eu mencionei. Mas a gente construiu a Filos e foi assim, foi necessário essa construção de uma outra pessoa, uma outra equipe, para trazer essa essência e essa conexão entre a formação do por que nasceu aquilo. Né? Por que construir uma empresa e o porquê que nós queremos tão forte oferecer comunidades para as outras pessoas e impactar. Sabe por quê, Nath? Quando você vai fazer o seu próprio planejamento, aí vem uma outra armadilhazinha da IA, tá? Não é culpa da IA, mas o como a gente usa a IA. Quando a gente vai fazer um próprio processo de planejamento, a gente pergunta e nós damos respostas condicionadas. A gente falou de identidade induzida. A gente está o tempo todo produzindo coisas que não são falas do nosso coração, da nossa essência, da nossa profundidade. São, às vezes, falas treinadas, imputadas, né? Quando uma outra pessoa de fora faz esse trabalho, ela é capaz de captar coisas além daquilo que está sendo dito. Às vezes, a pessoa falou uma coisa, ela compreendeu. O entrevistado falou algo, mas a pessoa captou outra coisa. E isso a IA não faz. Isso, perfeito. Então, esse storytelling, né? Assim, voltando, né? Por tudo que está sendo construído aqui, o storytelling genuíno, singular, né? Que remonta ao propósito, essa proposta de valor única, baseada numa identidade, características essenciais, ela só pode ser feita por meio de um ser humano. Porque a IA ela não consegue ainda. Você pode ter um formulário, que nem eu vou criar essa plataforma que vai rodar a partir do algoritmo do meu método. E ele vai servir para extrair as informações todas que o empreendedor tem sobre o negócio dele e a marca dele. Só que se ele mentir, a IA compra. Uma pessoa, quando ela mente, para mim, não é que ela mente, mas quando ela fala algo que foi... Sabota. Eu percebo na hora. Autossabotagem. Você quer ver um exemplo? Eu, no processo de planejamento de marca ou na minha mentoria, dependendo do que a pessoa fala, eu me arrepio do pé à cabeça. E eu tenho isso como um sinalizador da verdade. Então, assim, toda vez... Eu vou anotando um monte de coisa, fazendo uns rabiscão. Toda vez que isso acontece, eu marco... Porque o que é essa reação do meu corpo? É um aumento da minha energia, Nath. Você entende? Então, às vezes, a pessoa fala assim, não... aconteceu ontem, tá? Eu estava tendo uma conversa sobre um novo negócio que está sendo criado e eu estava lá fazendo aquela análise preliminar e a pessoa contando e eu sentindo um vazio, uma tristeza naquele negócio que está sendo criado porque não era novo, não tinha força. E aí, num determinado momento, a pessoa me falou um negócio... Aí eu falei, opa, tem um ouro aqui, tem um diamante. E aí eu questionei ela. A pessoa chorou. Na hora. Assim, como se tudo que ela tivesse falado até ali não fizesse sentido. Aí eu pontuei e falei assim, ó, o seguinte, anota isso, tá? Isso aqui, você vai fazer para mim uma planta baixa do seu ecossistema e você vai pegar isso aqui e você vai botar no centro, porque o que você tem para aportar ao mundo e o que faz sentido para você é isso. O resto é você tentando se enquadrar nas tendências do mundo. Você quer criar uma plataforma baseada em IA, você quer gerar valor, você quer ganhar dinheiro, você quer ser reconhecido. Mas isso aqui só você tem. E ali eu falei... Vai na essência, né? Eu falei agora... Aí eu não falo para a pessoa, mas eu penso comigo. Isso aqui eu quero trabalhar. Você entende? E é lógico, se eu for entrar para todo negócio que eu aprecio, eu vou ser só de todo cliente. Mas eu olho, esse é meu termômetro. Eu falo assim, nossa, isso eu tenho que estar perto. Isso eu quero fazer parte. Por quê? Há uma promessa de transformação, há uma promessa de algo que vai fazer sentido.
você fala muito sobre a energia do empreendedor, a resiliência, porque não é fácil. É o que move. E aí você trouxe o propósito como um elemento que ajuda ele a romper essas barreiras, né? Eu diria que esses achados, Nath, no cerne da verdade da marca, é como um dínamo. Eu tenho os meus. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu olho e falo, quanta coisa que eu inventei de fazer, e será que eu vou dar conta de fazer tudo isso do jeito que eu queria? E aí, quando eu toco naquele ponto, eu lembro por que eu estou fazendo. Ou seja, olha que interessante. Eu acho que essa conexão com a sua essência mesmo, né? Exato. Com o que você... Exato. Olha que interessante o conceito do propósito. Não é o propósito do negócio que eu estou criando, é o porquê eu estou fazendo o que eu... Por que eu vou fazer o que eu estou fazendo? Né? Bem Simon Sinek mesmo, né? O porquê você faz o que você faz. E aí isso me dá energia para continuar fazendo, porque às vezes não é sobre uma empresa que existe, é sobre algo que vai existir. É uma gestação, né? É um processo longo, então você tem que resistir àqueles 8, 9 meses, né? De ideias e que vai viver, não vai, né? Não, e que vai sendo corrompido no decorrer do processo. Eu mesmo, quando eu tive meu primeiro empreendimento, minha intenção era criar uma plataforma de marketing para franquia. Esse foi o meu principal projeto inicial que eu comecei a empreender. No final, eu prestava mais consultoria. Aí, conclusão, não consegui avançar com a plataforma. Graças a Deus, que também talvez não era o momento, ou sim, né, gente? Porque depois veio o Canvas aí que personaliza tudo. Mas na época era similar, mas direcionada para franquia. E acabei me perdendo no decorrer do processo, saindo de produto e focando mais em serviço. E isso acaba sendo um desafio muito grande de empreendedores que eu vejo, assim, constantemente empreendedores ou se sabotando, se auto-sabotando perante esses desafios, porque justificativa é o que mais a gente tem. O meu produto não deu certo por isso, aquilo. Minha solução não deu certo por... E não é por aí, né? Ou aqueles empreendedores que estão extremamente insatisfeitos, tendo aí sua saúde mental comprometida, tendo aí cada vez mais esse desalinhamento com o propósito, trabalhando e empreendendo sem significado, porque isso para mim é muito forte. Você empreender sem significado, e tem. Tem muitos empreendedores, e eu fico aqui a dica, se um de vocês ou uma das empreendedoras que estiverem ouvindo esse podcast, por favor, busquem aí essa conexão com esse alinhamento de significado e propósito, porque isso é muito triste. A gente podia fazer algo para a comunidade, podemos fazer. E no sentido, Marcelo, eu conheço empreendedoras e empreendedores aí na jornada que estão com burnout, que estão tendo crises absurdas de ansiedade, à base de medicação. Isso tudo por quê? Construir um patrimônio que para ele já não tem mais significado. Isso é muito pesado, porque às vezes com base naquele patrimônio vem uma família. Por trás vem não só uma família, são várias. Porque a gente como empresário e empreendedor vem com essa bagagem, assume essa responsabilidade de que ali é uma empresa constituída por pessoas e que de pessoas vêm outras famílias. E quando o empreendedor perde esse significado do porquê eu estou empreendendo, do porquê que eu tenho uma empresa e uma solução, o porquê que eu entrego, acaba adoecendo. E a minha notícia boa, em cima dessa crise, né, pessoal e uma crise de identidade, é que dentro dos meus estudos, e isso é minha paixão, eu percebo que tem, sim, um caminho aberto. Tem, sim, uma oportunidade de se reconectar, de trazer esse significado na vida, que é na hora que a gente vai fazendo métodos e intervenções como eu, né, ofereço através do meu método da humanoterapia e da propositologia, e você dentro do seu método também dessa construção. E isso é legal, gente, porque a gente veio resgatar vidas. E isso é muito forte. Isso impacta o meu propósito. Não é mais ajudar uma empresa, um negócio. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas. De impactar pessoas. Uma transformação que eu posso fazer na vida dela, eu tenho certeza que eu vou estar fazendo da família, dos filhos, dos colaboradores que dali estão junto dela.
e para ela mesma. E isso acaba me ajudando. Isso me traz a minha motivação do porquê que eu levanto todos os dias e busco a minha resiliência de me encontrar, de me conectar cada vez mais com o que eu vim nesse mundo a oferecer. Você tá quente, tá Tá chegando, quente, hein? é Tá isso chegando. aí. E assim, essa é a razão também desse podcast, da gente estar aqui compartilhando. O ConfraCast, inclusive, é um desses projetos que veio, que nasceu muito nesse despertar. Eu quero sempre trazer o empreendedor ou a empreendedora, alguém que tenha uma vivência ali com a gente, com a comunidade, para que possa manifestar esse papel do como que foi a jornada, como que foi essa construção, o que eu posso oferecer, porque se 10 pessoas estiverem assistindo a gente, 10 parar um minutinho, seja ali no carro, seja ali durante o trabalho e ouvir e ser impactado de alguma forma, um despertar enfim, já é um impacto muito grande que a gente pode fazer, né? Ô, Nath, você falou aí algo, eu escrevi bem grande, energia aqui. Parecia que eu tinha distraído, mas não. Eu vim procurar aqui a mensagem que essa pessoa que eu conversei ontem tinha me mandado. Ela falou assim para mim hoje. Todos os dias penso em desistir. Daí é quando eu me dou conta que estou no caminho certo. Aí eu falei para ela o seguinte, que o sentimento de desistir, ele denuncia ou a fragilidade do negócio, uma fragilidade do negócio, ou uma fragilidade de si mesmo. Ou seja, olha que interessante. Tanto para quem está pensando em empreender num novo negócio, ou o próprio negócio traz essa sensação, eu acho que essa é uma leitura super importante. O sentimento de desistência, de querer desistir. Analise a raiz dele, qual foi o estopim, qual foi o fato. Ali vai estar ou algo que precisa ser aprimorado e melhorado sobre o negócio, é um alerta, ou vai estar revelando algo sobre a pessoa, né? Eu tive um caso de um cliente que chegou para mim e falou assim, me ajuda a vender meu negócio. E aí eu falei, tá, me conta. E aí eu fui indo, né, e fui entendendo, e eu vi a trajetória de um ano, o que ele criou, assim, magnificamente, e vi um mega talento, e resumo da ópera. Ele estava cansado, ele era sozinho, ele chegou num momento que ele falou assim, nossa, sozinho eu não consigo passar Já estava num desgaste energético, né, de energia dele mesmo. E aí ele chega e fala, eu quero vender. Eu falei, não, calma, eu vou com você e a gente vai vender essa empresa pelo valor vezes 3 dentro de 2 anos. Você topa? Topa. Então, hoje existe um projeto em andamento para isso. Mas voltando no ponto que você estava trazendo, Nath, o ser humano, o emocional, eu tenho minha jornada própria, né? Se fosse contar aqui, a gente ia parar de falar daqui 3 dias. Mas... Daqui 15 anos, 20 anos também empreendendo. Mas eu posso contar algo particular meu que está acontecendo. Eu comecei a entender que meu corpo, minha mente, ela é um ferramental. Muitas vezes eu viro e falo assim, o Marcelo, né? E aí eu comecei a entender que às vezes o que o meu cérebro faz por gatilho ou automático são comportamentos que eu falo, eu já começo a falar assim, não, isso aqui não é... É quase conversando com o ego. É eu ou o ego que tá falando? Eu virei e falei assim, não, calma. Não é tudo que acontece que sou eu, não. É o meu corpo. Se é o meu corpo, eu posso mudar, né? E isso foi bom para mim porque eu ganhei uma vontade, né? Uma energia para fazer mudanças que são difíceis em termos de personalidade e questões físicas. Qual o ponto mais importante? E aí, é até louco, mas quem está no autoconhecimento vai saber do que eu estou falando. Eu estou reescrevendo toda a minha estrutura de crenças e eu estou refazendo todo o meu storytelling acerca de vida, empreendedorismo, porque eu cheguei num ponto que eu consumi tanto de tudo, né? De sociedade, espiritualidade, empreendedorismo, que eu cheguei numa estafa, né? Num overload, não estafa, num overload mental. E eu preciso pegar e falar, peraí, o que me serve e o que não me serve. E de identificação. Exato. Eu tô nesse processo. Vamos dar as mãos. Ai, meu Deus do céu, mais um, tá vendo, gente? Eu tô nesse processo. Então, e o que eu gosto? O que me inspira? Tipo, vou escrever um livro. Então, eu tô escrevendo um livro, que eu nem sei se vai ser publicado um dia, mas eu estou
criando meu próprio aprendizado, minha definição do que é ser humano, né? Então, estou localizando lá o que a gente fala vida pessoal, vida profissional. E isso está me ajudando muito, porque eu já estou me relacionando de uma forma diferente com a vida, tá? Então, olha que louco. A gente começa na nossa segunda-feira, no nosso eu profissional, eu startupeiro, eu super bem-sucedido, né, de uma enterprise, ou um executivo. E aí, aquela agenda, ela me define, ela quase que define a minha semana. Te consome, né? Por vai quê? consumindo. Porque aquilo que te gera o medo ou o prazer, ele vai ter a maior a sua atenção. E aí, essa agenda, ela vai definindo quem somos. Só que no meio desse caminho, a gente vai produzindo resultados que a gente não gosta. No relacionamento, ou às vezes dentro do próprio negócio, ou vai criando aqueles vazios, né? Que você falou, né? Tipo, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Então, esse papo de autoconhecimento, ele é muito sério. E aí vai gastando energia, aí quando você vê, no final você não tem energia para nada, você não sabe fazer nada, você não consegue fazer nada, e eu não sou bom em nada, eu nem me vejo em mais nada. Nath, eu não sou religioso, mas eu sou estudioso, né? Autodidata, onde tiver informação, eu sei que tem uma oportunidade. Eu falei que escrevi energia aqui, né? Eu estou num momento, assim, de lançamento mesmo, de olhar, questionar a minha vida por esse conceito de gestão de energia. Sabe onde fui parar? Parábola dos talentos. Para quem não sabe, parábola dos talentos, resumidamente, um senhor dá 5 talentos, que era a moeda da época, para um servo, 2 para um para outro, e fala, usa, quando eu voltar eu vou te perguntar, né? Usa e eu volto. E aí, cada um teve um resultado. Teve aquele que foi, aplicou, multiplicou, teve aquele que pegou e escondeu. O que isso me trouxe com essa reflexão da gestão de energia, Nath? Nos é dado, no nascimento, um punhado de energia inicial. Ela se multiplica, ela cresce, né? Existe uma maravilha dentro do nosso corpo que tende ao crescimento, à expansão, né? Para a expressão daquelas características essenciais. Essa energia inicial que é dada, ela é renovada diariamente. E eu comecei a me perguntar, o que é que eu estou fazendo com essa energia que foi me dada no nascimento e como eu estou mantendo ela no dia a dia? Eu criei um conceito para mim que está mudando a forma de observar muitas coisas. Porque eu estou buscando agora, não é multiplicação de riqueza, não é multiplicação de pertencimento, não é multiplicação de valor, geração de valor, como a perspectiva profissional, ela induz a gente. Eu estou olhando a vida por uma pergunta que diz, como que eu estou multiplicando essa energia? E isso significa eu chegar num podcast como esse, né? E por um lapso de segundo, eu virar e falar assim, como que eu posso aumentar a energia sua e de quem assiste? Como que eu posso falar algo? O que eu posso trazer para que 1 mais 1 seja 3? Para impactar. Ou a pessoa não está no movimento e ela se mova, ela está travada, ela se destrave, né? Ela está em dúvida, ela tenha uma solução. E então isso vai ser o meu novo empreendimento daqui para 2016. Responder cada vez mais como que eu multiplico essa energia que me foi dada, né? E eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquilo que a gente chama de felicidade, que a gente busca, que eu escutei uma pessoa falando ontem, o Thiago Nigro, né? Segunda-feira. Felicidade, o que é a felicidade, né? Que não tem nome, não tem... não dá para explicar, não tá... Não é tangível. Não é tangível, né? Eu tenho certeza que aqui reside felicidade. Porque se a gente tiver com um movimento de vida, não importa se pessoal, profissional, qual a área de empreendimento, o resultado da soma for aumento de energia e não um déficit, eu tenho certeza que isso leva à felicidade. Entende? Eu tenho uma pergunta que eu faço para alguns mentorados quando eles falam assim, eu vejo que está perdido mesmo, né? Não sabe o que fazer da vida e tal. E você acha que felicidade é viver com propósito? Felicidade é viver com propósito?
eu não sei se felicidade é viver com propósito, mas eu tenho certeza que aquilo que é vivido e gera felicidade, ele tem propósito, né? Assim, o propósito é um elemento ali, né? Tem razão de ser, né? Por exemplo, é uma vida com a razão de impulsionar, né? E gerar mais vida para os outros. É o negócio... movimento, né? É o guia, é a bússola ali que vai coordenar nossas ações, nossas atitudes, para que a gente se movimente, para que a gente dê movimento e fluidez na nossa vida. Nath, se a gente pegar e desconstruir nossa persona empreendedora, profissional, a nossa pessoal, mãe, pai, amigo, e a gente voltar a ser só ser humano do zero, a gente vai chegando perto dessa realidade de sobrevivência e continuidade. Sobrevivência e continuidade leva a essa questão da interação, da troca, da conexão, da colaboração, do aumento de energia. Você está com energia baixa, eu estou em alta, aí eu aumento a sua. Amanhã eu vou estar baixo, você está alta, você vai aumentar a minha. Né? Por isso a força de uma confra, né? Assim, eu não sei se você sabe, você com certeza não sabe quantas e quantas vezes um membro junto com o outro, um membro salvou o outro. Sabe? Eu sei que você deve saber histórias, mas no oculto, você não tem dimensão. Porque você foi o start da conexão, né? Se você criou o contexto. A partir dali, 3 mil pessoas, né? Entre elas, a gente não sabe quanto que pode ter frutificado em termos de energia. Parece que a gente fugiu um pouco do tema, só que não. Só que não, tá tudo conectado. Assim, fazendo aqui, como dizem, um wrap-up, né? Um recap. Recap, né? De tudo que a gente falou, tá tudo interligado, né? A gente começa hoje falando de branding, a IA como ferramenta. Você trouxe a provocação sobre a autenticidade, né? Que tá ali no cerne das marcas, e a gente falou o quanto isso pode ser comprometido com o uso da IA inconsciente, né? O nosso uso inconsciente da IA. A gente passou pela questão do propósito como um outro elemento muito importante. E aí a gente chega na questão humana, né? Na realidade humana. Tudo isso está junto e misturado, né? Eu hoje eu não consigo dissociar marcas de negócios, de pessoas, e quando a gente chega em pessoas, a gente tem todas essas camadas muito profundas, né? E você, como agora, né, estudante de psicologia, eu acho que você está indo realmente para onde você deveria estar, né? E eu acho que é lá que você vai aumentar o seu impacto, muito mais do que você já fez. Eu queria só ter feito essa conexão, porque, né, para quem pegou pela metade ou ouviu o nosso saltar de assuntos, pode ficar uma sensação, nossa, eles estão devaneando, né? É muito devaneio, né? Isso é a ideia, né? Deixar fluir a conversa, o bate-papo. É isso, tudo junto e interligado. Obrigada, Marcelo. Gratidão por estar aqui compartilhando esse mar de conteúdo. E para vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo, fiquem à vontade para poder compartilhar esse conteúdo, impactar, ajudar a gente, né, nessa manifestação de propósito também, de impactar outras pessoas que estejam passando e vivenciando esse momento, para poder falar comentários, dúvidas, enfim, fiquem à vontade aqui também na parte aqui embaixo desse vídeo do nosso podcast para poder estar interagindo. Nossos contatos também, LinkedIn, artigos que a gente, né, pode estar compartilhando, livros, indicações também, nós vamos deixar aqui na descrição do episódio. E mais uma vez, obrigada, Marcelo. E para a mensagem final aí, para quem está nos assistindo, fique à vontade para passar aquela mensagem de impacto. Peguei de surpresa. Pegou de surpresa. Eu gastei tudo no meio do caminho. Adoro! Não, eu acho que a gente pode reforçar. Eu trouxe no início esse awareness para a utilização da IA, para que a autenticidade ela não seja esquecida no meio do caminho, né? E eu encerro falando para o empreendedor que ele não se engane no meio do caminho, ele não se perca no meio das pivotagens, dos reposicionamentos ou até mesmo do sucesso, porque ele é o grande empreendimento dele.
né? Eu acho que essa última fala nossa sobre o ser humano foi o momento que a gente mais se aproximou da verdade e daquilo que tem que ser mais trabalhado por nós. Exatamente. Então, o recado final é assim, nunca deixe de você ser o seu principal empreendimento. Ser a sua melhor versão. Exatamente. É Sai desse MVP, né? E saber lidar com os desafios e saber que desafio tem solução, né? A gente colocar a mão na massa, ir junto e tá aqui, ó, o contato do Marcelo aqui compartilhado com vocês, para poder fazer essa construção. Gente, um grande abraço, mais uma vez obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo episódio. Obrigado, Nath. Obrigado pela liberdade e pela generosidade, né, em compartilhar tanto e tanto desejo de gerar valor para a turma aí. Vamos juntos. Valeu. Obrigado. Abraço.